Oi pessoal, professor Christian aqui com vocês. E então estou começando essa semana a fazer as análises. Deixa aqui eu procurar. São 3 temas que eu vou tratar hoje. Esse primeiro vídeo eu quero falar dessa questão aí da, da dessa do Brasil de Bolsonaro. Eu acho que eu vou criar esse tema, que é o que a gente precisa perceber politicamente nesse momento que a gente está vivendo. Olha, e aí eu quero tentar falar para vocês sobre questões fora de radicalidades ou de elementos mais rasos. Eu quero entrar na política mais profunda, que é a geopolítica que, na verdade, governa os povos, né? Se a gente for para a superfície, as pessoas aqui, elas estão, que em geral são as massas, o povo, ele está absolutamente manipulado pelas estratégias criadas pelos governos que têm essa habilidade, né? E aí a gente vai colocar no foco mundial os países que disputam a hegemonia, que são esses que têm uma agência de espionagem, de segredo de Estado e de desenvolvimento desse conhecimento tecnológico e sigiloso, né? Acho que o Brasil não está preparado para isso, não tem desenvolvido isso desde o governo Lula e todos os golpes que vem passando, não é? Essa talvez seja a maior falha do Brasil. A gente ainda não conseguiu desenvolver uma necessidade de entendimento político da sociedade, daqueles que ascendem, e digo do PT e também do próprio Bolsonaro, só que o Bolsonaro questiona mais esses mecanismos que são colocados como ditos democráticos, né? Democráticos, mas que na verdade acabam sendo, no caso do Brasil, mecanismos de espionagem eu vou falar especificamente dos Estados Unidos, mas se a gente coloca, que pode ser da China também, o Brasil pode ser espionado pelas grandes potências que querem buscar essa hegemonia que os próprios Estados Unidos já falam na chamada Guerra Fria 2, eu chamo, né? Então, assim, por exemplo, quando você tem uma resistência democrática, representada, por exemplo, na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba, que agora me parece que estão mais reforçadas com o apoio da China e da Rússia, e tem que ver isso, essa condição, essa questão da busca dessa hegemonia, da mesma forma que os Estados Unidos vão lá no quintal da Rússia e da China encher o saco, né? Quer dizer, ameaçar, controlar ideologicamente também, a Rússia e a China não vai deixar de fazer isso nesses campos que são mais voltados para o socialismo, né? Então, na verdade, a gente está voltando àquela condição da ex-União Soviética, só que com Rússia e China, né? E eu acabei de ler uma declaração que foi passada pelo Twitter, quer dizer, que em outros tempos seria muito sigiloso e muito suspeito uma declaração dessa de agentes aí do governo estadunidense, um chamado Brian Winter, que a gente pode colocar que é um agente do pensamento capitalista do Wall Street, né? Que é o vice-presidente da American Society, e o Jake Sullivan, assessor de segurança de Biden no Brasil. Não sei se só no Brasil, mas esses nomes, um deles chegou a falar que o grande problema do Brasil é a corrupção, né? Como se eles não tivessem, né? Como se eles não tivessem as suas mazelas, que são 30 milhões e que ninguém fala, e que a esquerda também não fala, 30 milhões de mendigos, né, nos Estados Unidos, e querem se meter na vida dos outros. Então a gente também tem que se meter na vida deles, fazer a crítica democrática das mazelas dos Estados Unidos, como Hugo Chávez fazia, e incomodava muito, né? Porque Cuba era mais fechada, então a Venezuela deu essa possibilidade de fazer essa crítica maior. O Hugo Chávez fundou a Telesur e ampliou a crítica ao Império estadunidense. Bom, o que eu quero falar
do Brasil de Bolsonaro é que como é que a direita, os liberais, os Estados Unidos tinham para impedir a liderança do Lula, que estava muito grande em ascensão, não é como eu expliquei, e indo para o lado dos BRICS, né? Sem imaginar que o Brasil, com a Dilma, chegou a ser a sexta economia, fica muito claro para a gente entender, econômica. E aí você imagina, mexer com o Império Inglês não é brincadeira não, né? Historicamente, o que eles representarem nas opressões e nos domínios dos povos, né? Se não me engano, são mais de 40 países e ilhas e terras chamadas além-mar no Império Inglês. Então é um império, né? E o Brasil passa economicamente. Você imagina a potência disso. A gente nem se deu conta disso. A Inglaterra, nós passamos a Inglaterra economicamente, chegamos a ser a sexta economia, quer dizer, nós estávamos avançando perigosamente para outras potências como, desculpa, como os Estados Unidos, né? Então, ali falou, não, vamos ter que tirar, vamos ter que tirar. Então, como é que a gente vai tirar? Porque a gente tem que entender o que é democracia. Essa história de internet livre, né? Porque agora Cuba está sendo criticada porque fechou a internet. Mas de onde é que surgiram os movimentos ali contra Cuba? Justamente de uma tentativa dos Estados Unidos, como sempre fizeram, e a gente já está cansado de saber, quer dizer, um governo vindos de gente que vai ali na internet insuflar a gente para ir para a rua, para se manifestar. E isso aconteceu na chamada Primavera Árabe, aqueles países todos, né? Você teve o assassinato do Gaddafi na Líbia, né? Que de forma brutal, como foi do Saddam, né? A gente não pode esquecer disso. A gente teve golpes em vários estados, a guerra da Síria, né? A guerra brutal da Síria. Tudo isso às mãos dos Estados Unidos, por conta de poder naquela região. E no Brasil, o golpe de Estado em Honduras, que não deixaram o presidente Zelaya eleito de forma democrática assumir, de jeito nenhum. Né? No Paraguai derrubaram o Lugo. A gente achou que no Brasil não ia acontecer, que não era República das Bananas. Pois derrubaram a Dilma aqui também. E aí, mas aí o que acontece? Essa massa que é ali manipulada, né? Porque, claro, como é que vamos fazer? Vamos fazer um caldeirão aqui. Então nós, os maquiavélicos, que queremos derrubar esses governos que não são, que nos incomodam, digamos que nem dê problema, porque Dilma nunca deu problema para eles, não tinha problema em comércio e nada disso, mas eles entendiam que o Brasil, aos poucos, se aproximando da Índia e da China e dos BRICS, seria um problema grave sendo da América, né? Eles adoram a gente dominados e na miséria, passando fome, recebendo esmola, mas quando algum país da América Latina começa a crescer hegemonicamente de forma independente, eles vêm para derrubar e colocar aquela ideologia América para os americanos, né? Muito forte, e se não me engano é doutrina Monroe, né? E que a gente fica submetido. Essa formação militar que eles têm aí, essas parcerias, e aí agora passaram para o judiciário, de formação ideológica dos juízes da América Latina para contribuir nesse controle dos golpes, no controle agora jurídico, judiciário disso. Então são várias parcerias aí que nós da esquerda precisamos investigar até mais fundo como são essas parcerias judiciais, né? O discurso contra a corrupção, que sempre vai derrubar governo, um fala do outro, para assumir o poder. Então, quem tem maturidade política não pode cair nesse discurso. Não é que vamos defender a corrupção. Vamos defender as instâncias para que possam combater a corrupção. Agora, o discurso de corrupção todo governo vai ter. Estrutura de poder toda, né? Às vezes até numa escola você encontra gente que desvia merenda. Então, assim, eles criaram, então, vamos colocar ali, tá com muita corrupção, como a inflação, tá alta, o dólar tá 2,80, isso daqui não tá dando, tá muita crise, a gasolina subiu, tá 2 e pouco, né? Vocês vejam como está o dólar hoje, como está a gasolina,
né? E as pessoas, né? Muito mais quietas, muito mais conformadas do que na época que eles viam com uma violência, né, contra a Dilma, que precisa ser explorada pela esquerda, porque foi misoginia, machismo, combate a uma significância importante que é a ascensão da mulher ao poder. Isso a esquerda tem que falar. Eu ainda sinto, lamento muito o próprio PT, porque Dilma tinha que ser enaltecida, heroína de ter enfrentado todos esses machos, sabe? Esses caras que dentro da própria esquerda e do próprio PT, que torciam o nariz para a ascensão dela. Ela ainda precisa ser revista. A história dessa mulher precisa ser revista no nosso país. E aí eu lamento muito algumas coisas que eu quero falar em outros vídeos, né? Mas, por exemplo, o pedido de... o processo de impeachment que foi questionado e foi da Dilma levado ao STF, está lá. Eles sentaram em cima. E ficou por isso mesmo. A história do Lula, do enfrentamento do Lula para tê-lo inocente, ela foi feita até o fim. E da Dilma, por que não foi? E por que o PT... Quer dizer, é uma tarefa para o PT fazer. Estrategicamente pode ser, não, agora não, porque a gente vai trazer novamente o Lula ao poder. Tá bom. Mas essa tarefa de inocentar a Dilma em relação ao impeachment, ela precisa ser terminada. Porque ela pôde ser candidata, mas foi cassada de presidente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não, nós começamos a aceitar, a sociedade brasileira começou a aceitar as meias-verdades, né? De uma presidente inocente que foi criada uma mentira com as chamadas pedaladas fiscais, e ela foi derrubada por isso. Quer dizer, uma coisa absurda, uma sociedade que se quer crescer, que se quer íntegra, aceitar essa condição. Então foi ali aquele caldeirão, né? Que a bruxa, que o tio Sam vai mexendo, colocando todas essas pitadas que eu falei, que são essa corrupção, as intolerâncias absurdas, porque está reclamando do tá subindo o dólar. Mas veja hoje, a gasolina está subindo, mas aí você junta as pessoas na rua. Aí a gente fala, não, então vamos derrubar essa presidente. Mas para quê? Para o povo ali que está insatisfeito? Não. Aquilo ali são marionetes, são elementos que são colocados nesse caldeirão para trocar o poder e colocar os serviçais subalternos, subservientes ao poder dos Estados Unidos. Mas aí como é que funciona isso? Porque o negócio é o seguinte, assim, aí a partir do momento da queda deles, o Lula preso, não podia ser candidato, a Dilma fora, aí então surgiu, aí isso foi espontâneo, porque quem é que está ali no jogo? As pessoas se jogam democraticamente mesmo, por exemplo, no caso do Bolsonaro surgir, porque ele conseguiu, com a liderança dele, o discurso raivoso, agressivo, absorver a maioria desse sentimento de intolerância que foi ali jogado e criado. Para eles não interessa quem seja, interessa alguém que represente. Só que o que acontece? É aí que é interessante entender o Brasil do Bolsonaro que eu falo. O Bolsonaro ele não é um capacho, falo, não ser subserviente completo. Não, não é. A pessoa dele não é. Tanto que ele chegou a fazer discurso criticando o Biden, as pessoas do Biden que falavam dele, ele respondeu ao presidente da França. Não interessa o que ele defendia, mas ele tem essa coragem de falar, né, de se posicionar. E aí, mas a estrutura de poder que permitiu ele ascender, ela tem um limite. Ela fala, você vai só até aqui. Aqui você não vai. Isso você não pode fazer. Por exemplo, ele tem uma situação absurda ali, que o Guedes parece o interventor dele, né? Em determinado momento o interventor do Lula, quando ele ascende e vai pedir bênção para o Bush, e vai sentar com o Marinho ainda vivo, que era o representante do capitalismo máximo, do capitalismo selvagem no Brasil, né? Dono da Globo. O Meirelles vem ali como o interventor dos Estados Unidos, serviçal do Banco Mundial, do poder econômico, para o Banco Central. E só aos poucos o Lula vai conseguindo burlar essas estruturas de poder e fazendo o possível até ele se tornar, né, esse homem poderoso que consegue eleger a Dilma e vai conseguindo burlar
as artimanhas que eles vão colocando para derrubar o Lula desde a época do mensalão, né? E o Bolsonaro ele tem tido dificuldades nisso daí. Talvez a estrutura do Bolsonaro esteja muito fechada, porque vocês percebam que ele tem um impedimento ali via Guedes, que esse é o interventor do Bolsonaro, é o Guedes, que isso é o combinado ao Guedes ali. E aí, como dizia o Brizola, esses planos econômicos e a estrutura, estratégia de poder, ele fica governado realmente por um interventor, que em geral é o embaixador dos Estados Unidos, como era o Lincoln Gordon na época da ditadura do João Goulart, que era o homem que governava e que toda a estrutura da CIA vinha através dele aqui para ele poder aplicar o golpe no João Goulart. E aí associar as lideranças militares do país, as lideranças políticas, as lideranças populares até, para poder aplicar o golpe. Então, assim, a gente podia dizer que o Brasil era governado da embaixada dos Estados Unidos. Eu não sei ainda, porque isso que a gente está falando foi revelado aos poucos e a gente vai estudando esses processos. O que a gente sabe é que o Bolsonaro não tem poder para baixar o gás. E isso é muito pouco poder. Porque como é que eu vou, enquanto presidente, dialogar com o povo, com os anseios do povo, se eu não posso abaixar o preço do gás? Quer dizer, é muito limitado. Né? E aí você joga, como é que você faz? Assim, não, vamos eleger ele, você representa alguém aqui nesse jogo, você se sobressaiu na campanha, a sua condição, o seu discurso mais radical nos serviu, mas aqui não, olha, aqui você vai jogar só até aqui, para ampliar não. Só que o Bolsonaro, ele é um cara que ele entende esse processo, mas ele não quer se submeter completamente a isso. Por isso que ele dialoga, ele tem esse valor político de dialogar com o público dele. Ele vai nas ruas, ele faz os discursos, ele está defendendo as suas ideias, mas parece que a questão histórica do próprio do militarismo no Brasil, ela se afastou do povo, né? Mesmo naquela época, o Delfim Neto, as declarações do Figueiredo, era muito distante do povo, né? Eles não gostavam de pobreza, nunca foi. O nosso exército nunca foi um exército que tivesse uma marca de ajuda ao povo. Eles têm uma condição, uma função social importante, que é essa ideia de abrir o exército para os nossos jovens pobres, para os nossos jovens que querem se engajar, mas nem isso você percebe como ali o exército falando, tendo orgulho disso, se aproximando, né, como uma função social profunda, porque você nem vê isso em propagandas do Estado. Esses dias o Mourão andou falando que a pobreza é fábrica de miséria, né? E aí um jornalista falou que a Rebeca era o exemplo do contrário disso. Mas quando tem política social, porque a própria condição desses jovens premiados ainda é fruto do que foi investido no governo do PT, né? Para que pudessem ascender, né? Então, quando o Mourão fala isso, ele tinha que ter investimento, que é o que falta nesse governo, mas que revela o pensamento ali. Olha, a gente está cuidando disso para afastar ideologicamente o comunismo, se associando aos Estados Unidos, fazendo as concessões todas que eles pediram para que a gente ascendesse, mas cadê um projeto social de país, né? O Bolsonaro está com dificuldade de sair dessas amarras, né? Talvez no segundo governo, mas cadê os projetos também? Alguma coisa que seja para a gente poder, como fala, perceber que este homem tem algum projeto social de país, né? É, essa questão, por exemplo, quando é falada, tem muitos mitos, né, na nossa história de os equívocos da esquerda, por exemplo. Quando fala, o Bolsonaro recebeu uma deputada nazista. Primeiro que não é, eu tô aqui como professor, eu não estou fazendo defesa de Bolsonaro.
Mas primeiro que essa deputada ela não é mais nazista, o partido dela é democrático, ele é legal e ela é uma deputada eleita, né, da Alemanha. Então, assim, e o que é o nazismo, se a gente voltar lá? A gente tirando toda a atrocidade que é claro que qualquer pessoa em sã consciência comemora a derrota da Alemanha e do Hitler por conta dessa questão da raça pura, que foi uma doença mental dele, uma loucura, né? E um equívoco que culminou na guerra. Acho até que espiritualmente culminou com a derrota e energeticamente, espiritualmente, né? Porque e é até meio doido, porque ao mesmo tempo, quando ele fala da raça ariana, de só terem pessoas brancas com olhos azuis, como é que ele ia lidar? Os italianos não são assim, nem todos, a maioria não é de origem latina. Os japoneses, muito menos. Como é que ele ia lidar se eles ganhassem esses países aliados da Alemanha? Como é que ele ia lidar com essa questão étnica? Ele ia traí-los? Ele ia aniquilar com todos eles? Né? E a gente sabe que os mitos eles vão criando. Por exemplo, o símbolo proibido do nazismo, eles falam que é proibido, mas ele existia em várias culturas antes. Isso eu soube até recentemente do nazismo. Várias culturas antes. Né? E a gente tirando toda essa questão que a gente tem que, de fato, não abominar o racismo ligado a extermínio, o nazismo ligado a extermínio, a racismo, todas essas questões. Né? Mas a gente também não pode esquecer de colocar que o nazismo, que a ascensão de Hitler, ela representou toda uma força e uma energia criada ali de revolta, de opressão de um povo que tinha já sido oprimido desde a Primeira Guerra Mundial, mas que não teve, não se acovardou e que teve a coragem de lidar, de criar um projeto social profundo e de transformar o seu país e se tornar rapidamente uma potência mundial e confrontar outros países em uma guerra. Friamente falando, em relação à política, as guerras elas são instrumentos de busca de poder. Isso seja de você ir lá soltar a bomba atômica ou não a bomba atômica e de guerrear e matar e morrer, seja a Guerra Fria, que ela é uma estratégia mais, digamos, mais civilizada, mas que não deixa de muitas vezes matar envenenado através da espionagem, seus adversários, né? Hugo Chávez, Cuba, afirma hoje, até hoje, que lhe foi posto um câncer através da nanotecnologia e ela chega a citar uma universidade que tinha desenvolvimento através da CIA para implantar doenças nos adversários políticos. Né? Então é preciso que a esquerda pare de ficar nessa água aqui da superfície, comece a se aprofundar. Sabe? Se a gente passar por entendimento dessa complexidade mais profunda, a gente sai das águas rasas, a gente vai para as águas profundas, para que a gente possa, quando chegarmos ao poder, porque não é possível que a esquerda chegue ao poder para associar de novo aos liberais que em algum momento vão usá-la, né? Como o Bolsonaro corre seriamente esse risco de ter sido usado, que ascendeu, mas ele está limitado de governar, e a gente vai ficar aí, a Deus dará. Quer dizer, sendo sempre usados. Então, assim, a ascensão do Bolsonaro, ela vem desses elementos do caldeirão que eu falei, e eu falei também da ascensão do Hitler. O Hitler, ele levou a Alemanha até hoje, ela é potência mundial, porque ela teve, né, desde a Primeira Guerra, protagonismo, outros líderes também na Primeira Guerra
além de Hitler, é claro, mas que ela foi para o jogo político, ela foi para o processo, ela entendeu a miséria pós-Primeira Guerra, ela criou os seus líderes e ela foi para o desenvolvimento profundo e social. E o país que tem vocação para liderança maior, continental como o Brasil, não existe outra saída senão ir para o jogo, para representar uma liderança na América Latina, uma das, ou a como era a ideia do BRICS. Mas como é que vai fazer isso sem uma inteligência profunda, sem um domínio das instâncias do Estado? Porque e isso aí, por exemplo, o jogo de Cuba ali tinha que cortar a internet mesmo. Se ela está dominada por agentes que vão derrubar o meu governo, eu não vou cortar a internet? Como que eu não vou? É claro que eu vou cortar a internet. Então assim, o que já está manjado, aquilo ali de Cuba já está manjado, era a mesma receita. Eles foram até pouco criativos. Era a mesma receita da Primavera Árabe para dominar os povos. Agora, o que eles já fizeram? Com o judiciário, com os militares que vão fazer curso lá. Eles passam a ideologia, principalmente, infelizmente, viu? Porque a burrice, essa ideologia, o poder da ideia, o poder da ideologia é muito forte. Então passa a ideia da subserviência. Às vezes em gente que você acha que deveria ter um conhecimento maior. Olha, gente, no golpe da Dilma, a OAB apoiou os advogados do Brasil. Os professores estavam dando aula equivocados, manipulados. Então, para você ver o absurdo que essa manipulação, né? E o caldeirão, eu falo dos marionetes, manipulação, e o caldeirão que eles vão jogando, que eles vão juntando ali. Né? Porque são democráticos, eles não podem mais invadir países alguns. Aí agora, eu li um absurdo, que esses caras, eles falando de corrupção, algo que com a inocência, o fato do STF ter inocentado, desculpa a falta de habilidade com essa palavra, ter inocentado Lula, tá manjado o discurso de corrupção para nós. Tá manjado. O Lula foi inocentado pelo STF. Né? Vou falar das responsabilidades do Moro que ainda não foram feitas. Não foram feitas. Agora, o Brian Winter, né, e o Jack Sullivan vieram então com esse poder para dizer, olha só que absurdo, que por conta da Guerra Fria vai ser tolerado corrupção, né, autoritarismo e ditadura nos países aliados dos Estados Unidos. Quer dizer, algo que contradiz o próprio discurso do outro que falou de corrupção. Né? Tem que combater a corrupção. Né? Então, para combater a corrupção, serve a ditadura e ignora a corrupção dos aliados. Quer dizer, são eles, eu acho até que sem qualquer pudor, eu não sei, porque muito pouca habilidade, podiam ter ficado calados. Né? Revelar isso assim abertamente no Twitter, não sei se é para intimidar. Mas o fato é que o Bolsonaro, ele também está ele é um dos bonecos dos Estados Unidos. E ele tenta sair, porque ele tenta ser esse líder de conversar com, você vê, com a direita da Alemanha, que pode ser o que for, mas ela está legalizada. Então não falemos, porque aí fica um arbítrio também, uma coisa complicada, de você ser impedido, e ainda foi tirado foto, impedido publicamente de dialogar. Né? O processo democrático, a democracia pura, ela passa por isso. Né? Aí você pode fazer a crítica, não, ele se aproximou da pessoa da outra direita, mas ela é uma deputada eleita mesmo, legalizada ali na Alemanha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? E aí essa questão que eu quero chegar, onde é que você quer chegar com essa ideia? É que quando o Bolsonaro eleito, mesmo ainda tentando sair aqui dos títeres, né? Ele está tentando, está esperneando, mas está preso aqui, né? Difícil, não sei se vai conseguir. A jogada da vida dele. Ou consegue ou não consegue. Ele veio com essa missão aí como presidente.
né? Mas o caldeirão, aquele pensamento, a derrubada, né, do governo do PT, e à medida que isso ali não resolve, quer dizer, a crise não é resolvida, não adianta ficar jogando culpa a vida inteira no outro governo. Então o povo vai mudando, tanto que o Lula é o líder das pesquisas, o líder das pesquisas. Mas aí, por exemplo, tem um elemento aí que foi criado do bolsonarismo, que é uma extrema-direita, que eliminou o diálogo do liberal. Ou ficou à esquerda, que é o Lula, né? E que não é extrema-esquerda de jeito nenhum. É uma esquerda que dialogou o tempo inteiro com essas correntes liberais, inclusive. Ou é a extrema-direita. Então, não é fácil produzir líder. Então, um líder personalista igual o Bolsonaro ou igual o Lula, são os extremos, não é fácil. Na verdade, todo esse pensamento de insatisfação do Caldeirão, ele é pensamento de insatisfação popular que tem elementos revolucionários e que poderia ser feito a partir de um líder Lula ou do Bolsonaro, de esquerda e de direita, elementos para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque o neoliberalismo está buscando entre eles, mas ele está segurando o Bolsonaro aqui, ele está segurando o Lula quando ele põe na cadeia. E aí eles estão assim, tentando. Vamos ver, será que a gente segura, se a gente vai apoiar o Bolsonaro nas aventuras, mas ele tem que ser aliado aqui. E teve um general, o Geisel, que ele teve divergências mais profundas com os Estados Unidos, né? O Figueiredo também apoiou as Malvinas na ONU, na guerra, apesar de uma forma mais discreta, mas apoiou. Quer dizer, eles têm também um certo medo dessa questão. Eu não acho dos líderes militares brasileiros, acho eles muito enfraquecidos, muito mesmo, muito diferente da época da ditadura militar. Mas a pessoa do Bolsonaro, ele tem esse âmbito, essa vontade do poder maior, de ser esse líder mundial, essa coisa mesmo que a gente pode falar que são aspectos do Hitler, né? Mas que não sei que coisa que eles prendem ele quando ele fala vou baixar o preço do gás, vou baixar o preço da gasolina, ele não pode porque ele está aqui, ó. Ele está aqui nas mãos deles. Ele não conseguiu arrebentar a corda. E é o desafio da vida dele, arrebentar a corda. Só que eu acredito, eu acho que não pode acender o neoliberal. Talvez para nós, do ponto de vista de revolução de um país independente, seja melhor. A gente consiga trabalhar esses elementos entre uma direita e uma esquerda do que surgir um conciliador, um liberal, uma figura que seja como foi historicamente, infelizmente, o Fernando Henrique, que era um subserviente, era um entreguista, e o partido dele foi se degenerando porque ele não respondia à miséria brasileira que existia e a ascensão do Lula foi inevitável, enquanto um poder, enquanto o que ele representava para as massas, para fazer justiça social ao país. E é essa a dificuldade que os militares têm. Porque se eles tivessem sido eleitos, mesmo que apoiados, as estruturas a gente tem que romper, senão a gente não vai governar, não governa. Né? Essas estruturas que eu estou explicando, né? Que estão no judiciário, estão no STF, ainda estão, não dá. O STF é um órgão que a gente precisa em algum momento questioná-lo, não para pôr militar interventor, mas para rever democraticamente o que ele representa na política brasileira. Né? E é uma pena, sabe, que os militares estão desprovidos de intelectuais, porque o questionamento deles é pertinente, mas não é para pôr ditadura. Tem que abrir para a democracia. Então tem que fazer um projeto de lei que abra para que nós possamos eleger esses homens durante 8 anos. Senão eles governam, eles são instrumentos de intervenção, de influência internacional o tempo inteiro. E tem mais poder que presidente, porque eles são até aposentar, né? É um poder absurdo. É um poder absurdo. E tem que ser questionado. Mas é isso que eu estou falando, porque a gente está nas radicalidades. Então esse elemento, quando o Bolsonaro questiona o STF, a gente teve que apoiar a inocência do Lula, porque era algo legítimo que se buscou. Mas tem muito mais coisa para questionar.
E, inclusive, esse próprio sistema que os coloca como príncipes invioláveis, né? Então ele trabalha um pouco com essa revolta ali, sabe? Que a esquerda tem que se calar por causa da inocência do Lula, mas a gente não tem que deixar de falar disso. Porque historicamente o STF ele é o órgão representante de golpes no país. E agora, recentemente, eles estão falando em impedir o Bolsonaro de ter candidatura no TSE porque ele está questionando as urnas eletrônicas. Quer dizer, o presidente não pode mais questionar. E infelizmente ele não tem os educadores, pessoas que possam explicar, porque as urnas são frágeis no que diz respeito à fraude, à possibilidade de fraude. E as urnas com essa impressão, elas estão em vários países, mas eles não têm um interlocutor para explicar, uma pessoa, um articulista, um educador, falta um porta-voz no governo. Falta alguém que trabalhe esse pensamento. Porque é também um aspecto democrático. Olha, gente, se quem comanda o TSE, vai comandar o TSE, é quem manda, como é que pode ter fraude? Quer dizer, isso daí é um discurso radical da esquerda, só para ser contra tudo que o Bolsonaro fala. Isso ajuda todos, porque é uma transparência e seria um legado. O combate à Rede Globo, que agora tem gente da esquerda que voltou a ficar aliada da Globo, porque a Globo se posiciona contra o Bolsonaro. Então, assim, chega um momento da vida da gente que não dá para ficar superficial. E eu penso que a esquerda vai precisar refletir sobre isso daí. Vai precisar avançar, mas com conhecimento. Não dá para ficar formando opinião com o que a imprensa vira noticinha, não. Tem que ser a ciência. É a ciência política. É o estudo profundo da política. Do que ela representa profundamente. Do que aqueles que estão jogando aqui com a gente estão fazendo. Para eu cortar essas cordas. Cortar. E ter a independência do país. Que é o que a gente tanto busca, seja com Lula, seja com Bolsonaro, é o caldeirão, quando eles criam as revoltas. Então tem elementos aí para trabalhar, revolucionários. E eu estou falando de ciência política. Obrigado.